Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Messias Altíssimo, Todo-Poderoso e Verdadeiro, meus irmãos. Meus irmãos, estou passando aqui para alertar todo mundo aí que hoje, dia 2 de outubro, é dia de votação. Foi hoje. Hoje já deve ser uma meia-noite, de pouquinho, quase 1 hora da manhã. E estou passando para contar um sonho rapidinho, mas antes, avisar que independente que se o Bolsonaro ou o Lula ganhar, eu digo para vocês, não vai mudar as coisas nesse mundo. Não vai mudar. A perseguição, o tormento, as coisas, cada dia que passa vai ficar mais difícil. E porque o satanismo, o ocultismo, a macumba, a galera de querer praticar o mal, prefere as trevas do que a luz. Como Deus ele falou, a luz veio ao mundo, mas o ser humano preferiu as trevas do que a luz. E essa é a condenação. O ser humano prefere as trevas, prefere praticar o mal do que o que é certo, que é a luz do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Criador, nosso Senhor, o pão da vida, a água da vida. Então eu digo para vocês, se preparem para o arrebatamento, se santifiquem e busquem Deus enquanto é tempo, porque juízo e destruição virá sobre essa terra, como o profeta Jeremias, 5 horas da manhã, o Espírito Santo de Deus acordava e ele passava pelas ruas de Jerusalém gritando, já cedo, juízo e destruição virá sobre Jerusalém, se vocês não se arrependerem, abandone ídolos, abandone a servir demônios, porque juízo e destruição virá sobre essa terra, porque tem um Deus único que vocês têm que buscar, que é o Deus de vocês, e vocês estão se prostituindo com ídolos e adorando demônios, e isso não está agradando nem um pouco Deus. E eu digo para vocês, a mesma coisa está acontecendo na nossa época, como Deus ele falou, que nos dias, como nos dias de Noé, comia, bebia, casava-se e dava casamento, até que veio o dilúvio e matou todos, porque Noé ficou 120 anos pregando a palavra para o povo, e eles não escutaram, eles ficaram brincando, escutaram a mensagem, me entrou pro ouvido e saiu pelo outro, e não tava nem aí vendo o Noé construindo a arca, e Deus mandou ele alertar várias vezes, e como na época de Sodoma e Gomorra também, eles praticavam muita coisa errada, igualzinho que na nossa época, que eles estão querendo colocar banheiro unissex, ideologia de gênero, estão querendo destruir família para homem com homem, mulher com mulher para se casar, que daí não tem como brotar a semente, porque você só consegue construir uma família com um homem e uma mulher, dois sexo oposto, que formam uma carne só e se tornam um só. Então, dois que se tornam um só, se tornam uma carne só. Então eu digo para vocês que vocês busquem Deus e se santifiquem, porque juízo e destruição virá sobre essa terra, que essa terra o ser humano tá muito sujo, tá muito mal. Deus ele falou que nos últimos dias, Deus, se ele não tivesse abreviado os tempos, nenhuma carne salvaria. Então eu digo para vocês, meus irmãos, busque Deus enquanto você pode achar, invocar enquanto está perto. Eu tô vendo muitos sonhos de arrebatamento que eles estão colocando no YouTube. Coloca aí, escreve Visão Proféticas, canal Visão Proféticas, ou canal Portal Estelar, que ele mudou o nome do grupo dele agora, do canal dele. Mas é muita gente sonhando com a volta do Senhor Jesus, é muita gente tendo oportunidade de se converter e estão brincando, e estão zombando, igual aqui na vila, eu tô pregando, sempre a palavra, sempre falando pra galera, e a galera zomba, todo mundo querendo destruir a gente com satanismo, com ocultismo, fica o dia inteiro, não sei como que eles fazem isso, cutucando a gente, usando ocultismo, satanismo, toda hora tem alguém me cutucando, não sei se fica com algum bonequinho, alguma coisa me cutucando ali, e o dia inteiro, é só eu começar a falar de Jesus, ou só começar a ler a Bíblia, ou eu só começar a falar de Jesus no YouTube, que eu falo nos comentários, para o ser humano aceitar o Senhor Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, e convidando todo mundo para o casamento do Cordeiro, já começa.
a galera entrar na mente, acusando a gente, cutucando. Eu não sei como que eles fazem isso, mas isso é a autoridade de Deus. E quanto mais eles fazem isso, mais o Criador me levanta. Que Deus ele falou que eu levanto o pobre do pó e faço sentar na mesa de reis e poderosos. E não adianta de nada. Que quanto mais perseguição eles fazem contra a gente, mais o Criador ergue a gente. E esses dias atrás, esses últimos dias atrás, eu sonhei com um míssil caindo aqui na vila e explodindo. Sonhei com um monte de avião, jato, aqueles jato de guerra, voando em cima da vila onde eu moro. No meu sonho eu vi um monte de jato voando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, toda hora, e tudo jato de guerra. Vi uma bomba atômica explodindo aqui nessa terra, nessa vila, aqui em Curitiba onde eu moro. E eu vi um homem que era um patrão meu, que ele também era um patrão que ele também atormenta bastante a gente, persegue bastante a gente por a gente ser cristão. E eu vi a bomba transformando ele em cinza na visão, porque Deus ele sabe quem que tá perseguindo, ele sabe quem que tá querendo te destruir, ele sabe quem é que tem raiva. E eu sempre pergunto para Deus, já chorei já para Deus, perguntando para Deus por que que eles fazem isso, sendo que a gente faz o possível para ser justo, buscando a santidade de Deus. E Deus ele falou que é porque você aceitou o meu filho como Salvador, é porque você tá com as vestes lavadas no meu sangue, é porque você aceitou o meu sacrifício, é porque você está buscando ser justo e santo como eu sou. E o Criador sempre fala isso no nosso coração. E esses dias atrás o Criador, acho que faz um dia ou 2 dias atrás, o Criador falou que não era para se preocupar, que era para mim ser feliz, que ele falou que a mesa no céu já está pronta, com todos os utensílios, com todas as taças, com todas as comidas prontas, e o filho dele já está pronto. Eu vi o Deus Pai Todo-Poderoso sentado no trono e o Deus Filho do lado do Deus Pai Todo-Poderoso. Quando eles começaram a me atormentar, começam a me cutucar, e, e do meio do Deus Pai e do Deus Filho veio um sentimento tremendo que eu nunca senti na terra, que veio um vento assim, e o Criador fez passou um sentimento tão forte de amor, de misericórdia, de humildade, de benignidade, de mansidão, de simplicidade, de misericórdia, uma coisa tremenda. E o Criador fez eu ver o Deus Pai Todo-Poderoso sentado no trono em espírito e em verdade, e o Deus Filho em carne e osso do lado do Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Pai Todo-Poderoso fez eu ver o Senhor Jesus, e o Deus Pai Todo-Poderoso estava me usando e como se eu fosse o pai do Senhor Jesus. E daí o Criador me trouxe bem perto do Senhor Jesus assim para olhar. E eu ficava olhando assim para cima assim igual uma criança. Eu pensei que o Senhor Jesus ia ficar bravo, e ele tava olhando bem tranquilão assim, olhando para frente assim, só que ele não olhava para mim. Ele olhava assim para frente assim, ó, tipo, bem tranquilão, assim, sabendo que o Deus Pai Todo-Poderoso estava me usando. Eu tava falando pra essa galera aqui na vila que tá se perseguindo, que eles têm sistema de escutar. E, e daí eu fico imaginando quanta pessoa que tá tendo oportunidade, igual na época de Moisés, que Deus mandou passar sangue na porta, na hora que o anjo da morte vir, não entrar na porta que tá passado sangue, mas ele só ia entrar o anjo da morte para passar e levar o primogênito onde que não tinha o sangue passado. E olhe para você ver quanta chance que Deus deu para o Egito e para o faraó. Olhe quantas pragas que Deus lançou. E do mesmo jeito o Criador vai fazer com esse satanista, com essas pessoas más que fica perdendo tempo zombando com a vida dos outros. Tome cuidado se você pratica alguma coisa errada contra os outros. Se arrependa e se converta, que isso que Deus ele quer. Que dentro de pouco tempo, esse palavreado que eu vou falar é forte. O Criador vai matar muita gente com praga. Vai dar autoridade para o anticristo matar muita gente também, perseguir muita gente. Meus irmãos, o que eu tô vendo aqui onde que eu moro, de gente má, com espírito imundo. Sabe aqueles espíritos de estuprador, pedófilo, sabe? Porque o cara que estupra e o cara que comete pedofilia não é o Espírito Santo que habita nele, é um espírito imundo. E o que eu tô vendo de pessoa
que gosta de praticar o mal, que gosta de praticar o estupro, pedofilia, que gosta de praticar roubo, destruição, morte, o que eu tô te vendo que tá crescendo, esses espíritos imundos, não é brincadeira. Então eu digo para vocês, meus irmãos, esses palavreados que eu tô falando é um pouco forte, mas é preciso falar isso daí, porque Deus ele tá mandando avisar, tá mostrando um monte de bomba, guerra que tá acontecendo aqui nessa vila em sonho. Eu tô vendo o Deus Pai e o Deus Filho em visões e sonhos. E eu não tô mentindo. Deus é minha testemunha, o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus é minha testemunha, que eu não tô mentindo. Eu vi o Deus Pai Todo-Poderoso também. Tem um dia que ele estava me atormentando, antes de eu acordar, era umas 7 horas da manhã. Eu vi o Deus Pai Todo-Poderoso bem fortão assim, assentado no trono, com uma balança bem fortão, assim, segurando, assim, uma balança na mão, assim, mas bem fortão, Deus Pai Todo-Poderoso, porque ele estava em espírito e em verdade. E daí eu perguntei depois o que era aquela balança, o que significava, e o Criador falou assim: João, vai e fale para eles que eu já tô com a balança na mão, pronta para pesar as obras boas e más do ser humano. E o Criador falou assim: eu já tô cheio de dar tanto tempo pro ser humano e o ser humano ficar brincando. O ser humano tá usando a saúde que eu tô dando, o dom da vida, a sabedoria e os talentos que eu tô dando pro mal. E eu vou acabar com o tempo de vida do ser humano. Como Deus ele deu. Antigamente a galera vivia quase 1000 anos. Acho que Enoque, se não me engano, ou Matusalém que viveu. Acho que Matusalém viveu 969 anos. E Deus ele cortou o tempo de vida do ser humano para 120 anos. Deus ele falou que depois de 120 anos ele cortou de novo. E Deus ele falou assim: uma geração vive de 70, 80 anos, o que passa disso é canseira e fadiga. E o Criador tá cortando mais e mais e mais o tempo de vida do ser humano. O ser humano só serve para praticar o mal. Deus ele falou assim, que nos últimos dias, se eu não abreviasse o tempo, nenhuma carne salvaria dos meus escolhidos. E Deus ele falou, por aumentar a iniquidade no coração do ser humano, o amor de muitos esfriará. O que eu tô de vendo de gente aqui na vila, nessa terra, praticando o mal, que prefere servir as trevas do que a luz, querendo destruir tudo que Deus fez. Escreva o que eu estou falando, meus irmãos. Essa política vai ser uma das últimas políticas antes do arrebatamento. Agora o Criador vai soltar, independente de quem que ele for colocar. Eu prefiro que ele coloque o Bolsonaro. Mas se ele soltar o Lula, escreva o que eu estou falando, meus irmãos. Não vai demorar para o arrebatamento acontecer. Porque se o Lula entrar no governo, Deus ele vai tratar com a sua igreja, porque o Lula e todo mundo que esse partido das trevas vai perseguir a igreja. E isso Deus ele vai usar para a pessoa se santificar e para separar bode de ovelha, joio de trigo, injusto de justo. Então se prepare, meus irmãos, se prepare, porque juízo e destruição virá sobre essa terra. Quem não perdoou, perdoe. Quem está cometendo pecado, que faça o que é certo e peça perdão para Deus, como Deus ele falou no meu sonho, que eu vi ele fortão, igual um professor, tudo de túnica branca, cabeludão, barbudão, do lado num quadro verde e nós em volta numa mesa branca. Deus ele falava: devolva o dízimo, orem, jejuem e ajudem o próximo. Então é isso, meus irmãos. Deus te abençoe, te proteja, te guarde. E qualquer coisa que Deus me mandar de sonhos, eu vou estar passando para vocês. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas vale a pena. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Fale e ajam como pessoas que vão ser julgadas pela lei de liberdade, porque o julgamento será sem misericórdia para quem não tiver agido com misericórdia. Os misericordiosos não têm motivo de temer o julgamento. Primeiro Tiago, do 12 ao 13. Então eu digo para vocês, meus irmãos, o sofrimento e a perseguição, o tormento e as provações que nós estamos passando aqui não é nada perto da maravilha que vai ser se assentar na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Como Deus ele falou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem preparado para aqueles que o amam. Então fica na paz, graça e paz. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde agora e sempre. Jesus te ama, tu e tua família. E muito obrigado por todos vocês que estão assistindo esse vídeo. E se puder compartilhar nos grupos, eu agradeço. E se inscreva no canal, é pequeno o canal, mas o Criador
colocou no meu coração e falou que vai fazer o meu canal crescer, porque ele sabe que nós estamos fazendo isso para edificar a fé do ser humano e para ganhar mais almas, em nome de Jesus. Então, fica com Deus, Jesus te ama, tu e tua família e eu também. Graça e paz, meus irmãos.